Pessoal, de novo, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, começando mais um Vendas Imóvel Moeda Forte. Bem-vindos, meus amigos corretores, bem-vindas, minhas amigas corretoras de imóveis, ou mesmo vocês estão pensando em se tornar um corretor. Esta é mais uma oportunidade para a gente discutir as estratégias que vão te levar a faturar pelo menos R$20 mil todo santo mês. Para quem ainda não me conhece, eu sou Diego Camargo e o tema da live de hoje é captação de imóveis. Pessoal, sem mais nenhuma delonga, a gente vai direto para o conteúdo. Quem estiver se conectando aí, bota o dedo no coraçãozinho, clica no aviãozinho, vamos chamar o pessoal aqui para participar de uma live, mais uma live do Momento Imóvel Moeda Forte. Vendas Imóvel Moeda Forte. Olha só, estou chamando o pessoal aqui, façam o mesmo. Vamos levar esse conteúdo para o maior número possível de pessoas. Hoje eu vou tratar de um assunto para lá de importante, pertinente, que é a captação de imóveis. Então, pessoal, live rica aí, com bastante conteúdo para todo mundo. Clica no coraçãozinho, clica no aviãozinho, sejam todos bem-vindos. Como eu vinha dizendo, pessoal, o assunto de hoje, para lá de pertinente, muito importante, vamos falar da captação de imóveis. E ele é um assunto pertinente mesmo para aqueles que não gostam muito de fazer captação, né? Eu conheço muitos colegas corretores de imóveis que, infelizmente, não gostam dessa etapa, acham ela muito penosa, cansativa, maçante, chata até. Mas mesmo para vocês, essa etapa é uma das mais importantes, porque, vamos lembrar, pessoal, via de regra é onde tudo começa. O processo de vendas começa exatamente quando a gente vai captar um produto, para a gente colocar na nossa prateleira, para a gente ter o que ofertar para os clientes que a gente vai prospectar, que a gente vai abordar, que a gente vai atender e entender as necessidades, vender benefício, levar para uma negociação e fechar. Ou seja, pessoal, via de regra é o ponto de partida, a captação de imóveis. E eu mesmo tenho que confessar para todos vocês que eu fiquei muito, muito feliz quando eu criei o meu jeito, desenvolvi o meu método de fazer captação, porque realmente, na largada, eu ganhei 2 benefícios quando eu fiz desta forma, e não da forma convencional. Número 1, eu transformei essa atividade numa coisa gostosa, prazerosa, portanto, ela deixou de ser cansativa, penosa, como muitos colegas acreditam que seja. Lá está o Paulo Ricardo aqui dizendo, é difícil, mas o resultado vem daí, exatamente, essa é a visão. Muita gente enxerga realmente, assim como eu enxergava, não tem nada de errado, a captação de imóveis como uma etapa penosa, chata, difícil. Mas realmente, Paulo Ricardo Festa, sim, todo o nosso sucesso nesse processo de vendas começa, de certa forma, com essa importantíssima etapa. Mas eu vinha dizendo que eu acabei desenvolvendo um método particular, um método meu, um jeito meu de fazer captação de imóveis, que me trouxe 2 benefícios. Primeiro, passou a se tornar uma atividade prazerosa e vocês vão entender o porquê. E segundo, me trouxe muito, mas muito mais resultado. Então, guardem isso desde já. É uma etapa fundamental, inerente ao dia a dia de qualquer corretor de imóveis, apesar de ser apresentada como um dos maiores obstáculos por muitos colegas. Realmente não é pouco, ou não são poucos os colegas que não gostam de fazer captação. Eu mesmo falei, fiquei feliz quando eu criei um jeito novo de fazer, porque realmente, via de regra, é penoso, é cansativo. Mas vamos lá, pessoal. Como diria o filósofo, vamos começar pelo princípio. Afinal, o que é captação de imóveis? Só vamos lembrar que tem que botar o dedo no coraçãozinho, tem que clicar no aviãozinho, chamar mais pessoas para participar dessa live, porque quanto mais pessoas tiverem contato com esse conteúdo, mais pessoas a gente vai impactar a respeito de uma importante etapa, a captação de imóveis. Mas vamos lá, pessoal, botando o dedo no coraçãozinho aí, o que é, afinal, captação de imóveis? Eu vou trocar um pouco o olhar para cá, porque a gente está nas 3 plataformas, às vezes vou olhar para o YouTube, para o Face, às vezes aqui no Instagram. Não se sintam menosprezados, pelo amor de Deus, aqui as câmeras não são a mesma. Mas vamos lá, captação de imóveis, pessoal, nada mais é, se vocês forem pesquisar, que a atividade de prospectar, de procurar novas propriedades, novos imóveis para compor o nosso portfólio de produtos. Ou como muita gente
costuma falar, os produtos, captar novos produtos que a gente vai colocar na nossa prateleira. Portanto, pessoal, vamos lá, envolve procura, descoberta e a captação formal, a formalização da entrada de novos produtos que vão fazer parte do portfólio de imóveis a serem ofertados. Essa é a definição comum, se vocês forem pesquisar isso, que vocês vão encontrar a respeito de captação de imóveis. Mas traduzindo no nosso dia a dia, é exatamente aquela tarefa de encontrar, de procurar imóveis, de bater na porta para quem vai fazer isso de maneira presencial, de tocar campainha, de falar com o vizinho, de castar sola de sapato, depois tem que ir lá, depois você conseguiu um de acordo do proprietário para você trabalhar esse imóvel, você tem que ir lá fazer captação de imagens, fotografar, pegar, levantar todas as informações pertinentes ao próprio imóvel, a documentação, as condições comerciais, enfim, cadastrar no seu sistema, no site, fazer tudo aquilo, ou levantar todas as informações para que você possa ofertar e vender ou alugar este imóvel. Então, basicamente, esta é a etapa que a gente vai tratar hoje, que é a de captação de imóveis. Mas isso posto, meus amigos que estão se conectando, fica aqui o meu início de provocação. Eu acabei de falar que captar imóveis é exatamente o que o nome sugere, você procurar e cadastrar novos imóveis, novos produtos. Mas eu vou e volto, porque se eu fosse dizer para vocês, na minha concepção, o que não é captação de imóveis, eu começaria exatamente dizendo que não se trata dessa atividade pura e simples. Ou seja, a gente precisa começar a ter o seguinte insight em relação à captação. A gente tem que tirar um pouco ou completamente o foco do produto. Então, essa atividade não pode ser encarada com foco único e exclusivo no produto, ou seja, no imóvel em si. Outra coisa na minha concepção, e eu vou explicar isso para vocês naturalmente ao longo da live, mas outra coisa que, na minha concepção, já não é captação e muita gente confunde, a gente precisa começar a dissociar aquela história de quanto mais, melhor, né? A questão do viés quantitativo. Pelo menos no primeiro momento, vocês vão entender o porquê, a importância disso. Então, esquece essa história de quanto mais, melhor. Captação é pegar todos os imóveis possíveis e colocar na sua prateleira. Calma. Essa falha de interpretação pode, sim, se configurar numa das mais importantes armadilhas para o seu resultado. E a gente não pode esquecer nunca que o meu compromisso aqui em toda essa trajetória do consultor imóvel Moeda Forte é com o seu resultado, meu amigo corretor, ou você que está pensando em se tornar um corretor. Dá importância sempre de eu linkar qualquer assunto aqui com o potencial de melhorar os seus resultados. Então vamos lembrar, não é captação, exatamente a definição que a gente conhece por aí, que é só lidar com o imóvel, com o produto em si. Precisamos tirar esse foco. E também não é captação a gente confundir com quanto mais, melhor. Vamos encher a prateleira de tudo, vamos colocar filme de terror, filme de aventura, de romance, filme infantil, ou para traduzir para o nosso mercado, não vamos botar lá todos os tipos de produto, vamos botar chácara, vamos botar fazenda, vamos botar imóvel, apartamento, galpão logístico, terreno. Para com isso, parece um contrassenso no primeiro momento, porque intuitivamente a gente é levado àquele que quanto mais produto tiver, mais clientes a gente vai atender, e é aí que mora uma grande armadilha, a gente vai explorar ao longo dessa live, porque vem de encontro aquilo que eu venho falando em toda essa trajetória, em outras oportunidades, a questão do foco. Legal, Diego, entendi o que pelo menos não deveria ser, que é captar, sim, novos imóveis para botar na prateleira, mas você já é crítico em relação a esse conceito, tem que tirar o foco do produto e também não pode ser quantitativo, sai metralhando e botando de tudo na prateleira. Legal, mas e daí? Como é que a gente começa, então, a superar essa dificuldade natural que a gente tem com a captação de imóveis? Então, o primeiro ponto é o seguinte, pessoal, a gente precisa começar a ampliar esse conceito. Precisamos ampliar esse conceito, ok? Então, recapitulando, não se trata única e exclusivamente de uma atividade que diz respeito a captar imóveis, cadastrar novos imóveis, botar mais produto imobiliário na sua prateleira. É importantíssimo que a gente, a partir de agora, comece a colocar uma perspectiva estratégica nessa história toda. Porque colocar um conceito, né, uma perspectiva estratégica nesse conceito, vai trazer dois benefícios diretos
que já dão uma ampliada nesse conceito e vocês já vão começar a pegar o fio da meada. Quais são esses benefícios, Diego? Coloquei uma perspectiva estratégica. Que benefício colho eu imediatamente só por esse detalhe? Número 1, pessoal, vocês vão passar ou devem começar a entender a etapa da captação de imóvel não como um momento favorável, mas como com o desse tamanho, o grande momento, o momento chave para você procurar, estudar, identificar e captar as melhores oportunidades de negócio que estão disponíveis. Então percebam, pessoal, é basicamente uma mudança de mindset, mas que muda tudo, absolutamente tudo do ponto de vista de resultado. E começa agora na captação. Então, ao invés de vocês captarem imóveis, produto, vocês vão começar a interpretar ou assimilar o conceito de captar oportunidades de negócio. Como? Aproveitando essa etapa para estudar o mercado, e eu vou falar dos detalhes, as dicas práticas mais para frente, mas estudar, identificar e aí sim captar oportunidades de negócio. Combinado? Então a captação agora deixou de ser captação só de produto, passou a ser o grande momento para a gente interpretar e captar oportunidades de negócio. E o segundo benefício, se a gente colocar uma visãozinha um pouquinho mais estratégica nessa etapa, que muita gente não se atenta ou negligencia esse ponto, anota aí, pessoal, guarda isso. A captação de imóveis, essa etapa de captação de imóveis, ela também serve como meio para você captar um negocinho ou um detalhe, uma coisa irrelevante, chamada cliente. É isso mesmo, pessoal. Nessa etapa de captação de imóveis, sim, você também vai captar clientes. Como assim, Diego? Opa, o óbvio ululante. Aliás, eu tenho um pouco de dificuldade de entender a lógica ou a percepção de muitos colegas profissionais de vendas que só enxergam ou dão muito mais valor apenas para o cliente comprador. Peraí, meu amigo corretor de imóveis, você tem dois clientes na intermediação. Você tem aquele que vende e você tem aquele que compra. E, aliás, vamos começar só lembrando um pequeno detalhe. Quem paga a sua remuneração, via de regra, a sua corretagem imobiliária, é o vendedor. Então, pessoal, quando você está captando um imóvel, você junto está captando um cliente. É lógico que muita gente vai divulgar que o cliente comprador ele é mais escasso, ele é o tomador de decisão, é ele que tem o dinheiro, é ele que é a enzima que vai fazer a reação acontecer. Mas, pessoal, sim, vocês estão captando um cliente, vendedor, que via de regra vai pagar a sua remuneração, inclusive. E vamos pensar um pouquinho. Pessoal, claro que existem diversos objetivos de alguém estar querendo vender ou alugar um imóvel. Mas esse cliente que nesse primeiro momento você está captando através do imóvel, que é vendedor, ele pode também, muito bem, se tornar um comprador. Porque a não ser que ele vá usar o dinheiro da venda ou do aluguel para fazer algum outro tipo de investimento, para colocar no negócio dele, para viajar, seja lá o que for, tem grande chance de ele voltar ou usar esse dinheiro para comprar um imóvel. Então, olha só, você pode ter dois clientes ali na sua mão. Um cara que no primeiro momento é vendedor e na sequência ele vai se tornar comprador. É muito comum, pessoas estão vendendo o imóvel para comprar outro. Maior, menor, em outra localização, não importa. É muito comum. Portanto, guardem isso e bota o dedo no coração, que eu quero ver uma enxurrada de coração e não é para mim. É para o Instagram, ele gosta dessa história aí. Portanto, pessoal, a forma como você aborda, trata, enfim, como você se relaciona com este cliente, o cliente vendedor, é extremamente importante para os seus resultados. Então, olha só, ampliamos o conceito. Saímos daquela história de captar só produto, já estamos captando oportunidade, já estamos captando cliente, que é ele que vai pagar a tua remuneração e é ele também que pode se tornar um comprador agradecido. Não um comprador qualquer, um comprador agradecido e potencialmente fiel, porque você foi lá e ajudou a resolver uma necessidade dele, que era alugar ou vender um imóvel. Percebam a força desse cliente. Portanto, pessoal, vamos começar a aprofundar, porque a gente está entendendo como a gente supera as dificuldades associadas à captação de imóveis e fiquem tranquilos, que depois de reflexão e discussão, a gente vai chegar em dicas práticas que inclusive vocês podem começar a usar hoje
para melhorar a forma como vocês fazem captação de imóvel. Então vamos recapitular, pessoal. A gente tem que tirar o foco do produto, a gente tem que passar a captar não imóveis, mas oportunidades, as melhores oportunidades, porque sim, é nesta etapa que vocês vão estudar o mercado, é nesta etapa que vocês vão ter que ir para campo, virtual ou presencialmente, para estudar, entender o que é que vocês estão captando. É o famoso pilar, captação constante e seletiva, um dos pilares do consultor imóvel Moeda Forte. Captação constante e seletiva. Guarda essa palavra, seletiva, não é botar tudo que aparece na sua prateleira. Além disso tudo, tirar o foco do produto, começar a captar oportunidade, estudando o mercado, sendo seletivo, vocês já entenderam que através dessa captação de imóveis, vocês também estão captando um cliente. Tem muita gente que fala, como é que eu consigo um cliente, Diego? Tá aí uma das formas de você captar um cliente e de uma perspectiva que você vai gerar crédito com ele, porque é ele que está precisando alugar ou vender o seu imóvel, e você pode solucionar esse problema. Meu Deus do céu, então você pode criar um cliente vendedor no primeiro momento que vai se tornar um comprador muito agradecido, potencialmente fiel. E o último ingrediente que vocês precisam começar a colocar nessa história de captação, que é um esteio, é um pilar, é uma coisa irrevogável na nossa trajetória de alta performance, que é a questão do foco, de vocês determinarem um nicho, determinarem um segmento. Essa informação, ela é crucial para a gente interpretar melhor a captação de imóveis e, sim, superar com tranquilidade e começar a fazer com maestria essa atividade. Combinado, pessoal? Show de bola? Eu quero só compartilhar com vocês alguns exemplos de pessoas que conseguiram superar essas dificuldades e, pelo contrário, usam essa etapa de uma maneira estratégica e, portanto, produzem muito resultado. Vou tomar uma aguinha, enquanto isso, bota o dedo no coração, clica no aviãozinho. Eu quero um monte de gente aqui recebendo esse conteúdo. Vamos lá, pessoal. Agora eu quero mostrar para vocês, comecei a enriquecer a trajetória, ampliar o conceito, colocar alguns insights, mudar a cabeça para que vocês façam a captação de maneira mais estratégica. E uma das coisas mais importantes é o foco, segmentar. E aí eu quero dar exemplos de pessoas que fizeram isso e foram bem-sucedidas. Portanto, usam a captação de maneira estratégica para potencializar os seus próprios resultados. Primeira pessoa que eu queria compartilhar, não sei nem se está aqui com a gente, se tiver, um beijo no seu coração, Iva Carriel. A Iva fez uma live comigo, umas 2 semanas, um pouquinho mais atrás, na Mentoria Corretor 20K. Mentoria Corretor 20K, toda quinta-feira às 20h20. Quinta-feira agora tem. Assiste, perguntas e respostas. Eu trago, via de regra, o pessoal aqui ao vivo para dar cara às suas dúvidas, dar cara aos seus desafios, para a gente interpretar as oportunidades reais do mercado imobiliário na perspectiva dos profissionais de vendas. E eu estava fazendo essa mentoria com a Iva 2 semanas atrás, e a Iva me fez a seguinte pergunta, algo parecido assim. Ela falou, Diego, você concorda que o corretor tem que focar no nicho? Olha que beleza de pergunta, é o link que eu estou fazendo. Você acha que o corretor tem que focar no nicho específico e eventualmente trabalhar com parceria para outros nichos? Quem assistiu essa mentoria lembra que ela fez essa pergunta e vai lembrar da resposta provocativa que eu fiz para ela. Eu voltei para ela com algumas perguntas. Eu falei, Iva, eu vou te devolver algumas perguntas que têm provocações. Número 1, há quanto tempo você está no mercado? Resposta da Iva, mais de 30 anos. Então percebam, ela está mais de 30 anos. E eu fiz essas perguntas porque eu conheço o jeito dela de atuar no mercado. Aí eu perguntei para ela na seguinte, falei, Iva, por acaso você conseguiu pagar as suas contas, se sustentar com dignidade? Enfim, nesse tempo todo você realizou algum sonho seu, pessoal, de consumo? Você chegou a fazer algum tipo de investimento? E antes que eu perguntasse tudo, ela foi falando. Quando eu falei, você conseguiu pagar suas contas? Ela falou assim, não só paguei as minhas contas, como fiz bastante investimento, Diego. Então percebam, 30 anos de mercado, pagou as contas, fez investimentos, e eu sei, pessoalmente, que ela ajudou muitas pessoas próximas, familiares, amigos, ou seja, ela teve resultado suficiente para isso tudo. 30 anos de mercado, pagou as contas, sobrou dinheiro para investir, ajudou pessoas próximas, e eu perguntei para ela, Iva, que estratégia você usou em relação a nicho? Você foi
desfocada, pulverizada? Trabalhou com todo tipo de produto? E ela me respondeu, não. Eu sempre trabalhei focada com loteamento. Eu sempre vendi lote. A IVA que eu estou dando de exemplo, só para vocês terem uma ideia, 30 anos de mercado, mais de 5.000 unidades vendidas. E fiz uma conta aproximada lá, deve ter vendido algo próximo até mais do que R$1 bilhão, dona Iva Carriel. Então percebam, pessoal, percebam, ela mesmo deu a resposta com o testemunho de vida dela. 30 anos trabalhando focada com loteamento, olha a capacidade de resultado que ela conseguiu produzir. Diego, você tem mais algum exemplo aí de pessoas que usaram esse tipo de estratégia e foram bem-sucedidas, tal, com vendas? Eu não vou nem falar de mim, ou em determinado momento eu volto a falar de mim, mas eu lembro claramente, quando eu penso em captação, eu lembro claramente de um amigo meu, tá? Não vou citar o nome porque eu não pedi licença para citá-lo, mas é um cara que também é engenheiro civil, olha que legal, e ele passou a trabalhar com vendas por força dos contextos que se puseram para a trajetória profissional dele. Então, engenheiro civil que começou a trabalhar com vendas. Então, ele ficava oscilando entre uma carreira corporativa, né, sempre relacionada com isso, com prospecção de áreas, e algumas idas para o mercado. Então, em determinados momentos, ele estava como executivo em alguma incorporadora e, dali a pouco, ele estava lá trabalhando com vendas no mercado. Mas por que eu estou citando esse cara? Pelo seguinte, ele teve algumas etapas, né, de vida em que ele ia para o mercado trabalhar com vendas de maneira difusa. Ou seja, ele trabalhava com alguns tipos de produto. Né? Porque ele falava assim, pô, eu tenho network, eu tenho relacionamento, e cai um galpão logístico, eu vou trabalhar, cai uma fazenda, eu vou trabalhar, cai uma área comercial, eu vou trabalhar, e assim por diante. E esse cara, ele deu uma guinada, mas uma guinada assim, estratosférica de resultado, quando ele fez o quê? Quando ele focou em determinado nicho. Que nicho que ele escolheu? O nicho que ele conhecia, que ele dominava, que era de prospecção, de estruturação de negócio para incorporação, para grandes incorporadoras. Então, quando ele descobriu isso, ele falou, cara, não, só vou fazer isso. Só vou trabalhar com área para grande incorporadora. O cara decolou, mas de uma forma absurda. Por quê? Porque ele fez isso que eu estou falando. Ele começou a captar, a focar em um determinado nicho que ele conhecia. E aí os resultados dele decolaram. Então, pessoal, percebam, existem inúmeros casos para ilustrar pessoas que conseguiram superar usando alguns ingredientes que eu estou colocando como reflexão. E o mais importante desses dois exemplos, tanto da Iva quanto desse meu amigo, é a questão do foco, Mas eu sei, como a gente está falando de captação, que tem muita gente aqui que está com uma pulguinha atrás da orelha, eles devem estar... Tenho certeza que um de vocês está pensando, pô, mas Diego, mas é fácil falar. Esse seu amigo, por exemplo, ele tinha um relacionamento pregresso, era um cara conhecido no mercado, então, assim, qualquer coisa que ele focasse, ele ia bem. Né? Esse relacionamento dele ajudou demais ele ser seletivo, ele poder escolher determinada área e assim por diante. Tenho certeza que tem alguém pensando isso. Da mesma forma, deve ter alguém pensando assim, mas é fácil falar em determinado caso, quando eu conto a minha história, né? Às vezes dou a entender de que pelo fato de eu ter uma imobiliária, isso facilita a vida, ou dou a entender de que tinha um colchão financeiro, isso trazia tranquilidade para que eu pudesse focar na captação e deixar de pegar alguns produtos. E da mesma forma, eu tenho certeza que tem alguém pensando assim, mas tudo isso é fácil quando você tem uma carteira de clientes. Quando eu tiver uma carteira de clientes, aí eu vou olhar com seletividade para o meu produto, já conhecendo o perfil dos meus clientes, vou começar a captar só os produtos que os meus clientes querem. Eu tenho certeza que tem pessoas pensando assim. E aí eu tenho que voltar naturalmente à minha história, né? Por quê? Tem um cidadão chamado Diego Camargo, que montou uma imobiliária, estava montando o braço de vendas 5 anos atrás, e ele montou uma unidade na cidade de Boituva, que é uma outra objeção que vocês podem ter. Falar assim, mas Diego, fazer isso aí numa grande capital, você falou que o rapaz trabalhava lá com grandes incorporadoras, qualquer coisa que você trabalhar lá, você vai bem. Né? A Iva já é um exemplo de que não. Ela está há 30 anos trabalhando em pequenas cidades que hoje têm 50, 60 mil habitantes, mas 30 anos atrás tinham menos da metade do que essa população. Então também não é o tamanho da população. E uma cidade pequena ainda, como a cidade de Boituva, 60 mil habitantes, estava brigando o Diego 5 anos atrás montando uma imobiliária. E lá no início dessa jornada, pessoal, lembrem-se, pensando nessas objeções,
o Diego não conhecia ninguém na cidade. O Diego sim tinha um relacionamento no mercado imobiliário, mas de que adiantava o relacionamento do Diego quando ele vai para uma cidade que nem o cliente originador, nem o cliente final conhecem o Diego e a sua equipe? Porque o Diego ainda trouxe uma equipe de fora, não tinha um cidadão de Boituva. Então, assim, a gente não tinha carteira, a gente não era conhecido, a gente não tinha colchão, a gente precisava performar, assim, nesse projeto financeiramente. Ficamos 2, 3 meses sem vender, e aí vocês já conhecem essa história, que eu fui para o front tentar fazer a coisa um pouco mais inteligente, mais estratégica, para destravar o resultado e segurar o projeto. Mas lá nesse início, eu também achava, como vocês, que a grande jogada de captação era a gente captar agradecido tudo aquilo que pintasse. Então, pintou um galpão, pô, obrigado pela confiança, vamos cadastrar o galpão, tira foto, pega informação, documento, condição comercial, cadastra no sistema, põe na pastinha física, põe no site, não importa a ferramenta que você use para divulgar. Eu captava tudo que vinha, eu captava e agradecido ao cliente que estava fazendo isso. E até mais, eu lembro que a partir de determinado momento, porque sim, a gente tinha um ponto bom aqui na cidade de Boituva, onde hoje é o Burger King, muitos clientes começaram a fazer uma oferta de imóveis para a gente cadastrar, ou seja, a gente fez uma captação passiva de imóveis do entorno. Então, as pessoas tinham terreno industrial, ou um ponto com viés mais comercial, ou um galpão, alguma coisa, eles começaram a levar esses produtos mais rapidamente, como eu já falei para vocês. Eu comecei a perceber que esse tipo de ação, a pessoa proativamente vir cadastrar o produto, sugere alguma falha comercial. Vocês concordam? Pode ser uma falha pontual, ou seja, não tem demanda, está com um precinho um pouco mais alto, pode ter alguma coisa pontual, o perfil do proprietário, não sei, que não está trazendo liquidez, porque se fosse um negócio bem fechado, ele já teria vendido, certo? Não precisaria levar para a minha imobiliária. Ou poderia ser uma falha comercial estrutural. De qualquer forma, era uma questão desfavorável. E fato é que mesmo eu tentando captar de tudo, e mesmo o pessoal trazendo proativamente os produtos para mim, não vinha o resultado. Então, aquele tipo de captação, claramente, não só não estava me trazendo resultado, como eu percebi que estava me atrapalhando os resultados. Me atrapalhando os resultados. Então, eu já comecei a guinar a estratégia de olhar com um pouco mais de restrição aquilo que eu ia cadastrar, tá certo? Naturalmente, os produtos que eu já tinha cadastrado, gerado alguma expectativa, eu deixei na prateleira, tá certo? Mas eu parei com essa história de captar de tudo. Eu podia ter captado, para quem é de Boituva vai saber, chácara do Vitaçai, galpão, terreno industrial aqui no Castelo Branco, poderia ter captado, sei lá, predinho Minha Casa Minha Vida do centro, terreno residencial, mais afastado, mais popular, ou mais aqui. Eu podia ter captado de tudo, mas eu comecei a entender que eu precisava aplicar um pouco de estratégia, estudar e colocar um pouco de inteligência nesse processo, ok? E a primeira coisa que eu fiz, né, esse é o início da história, como é que eu criei o meu jeito de fazer captação, e que muda tudo. Eu cheguei a anunciar numa live, eu estava falando de fechamento, que o voo da onça do fechamento começa na captação. Quem estava assistindo falou, agora o Diego pirou a batatinha. O Diego está falando que o grande diferencial no fechamento é a captação. Sim, é a captação, e vocês vão entender por quê. Porque fazendo a captação de maneira estratégica, vocês criam, vocês ganham especialização em relação ao produto, vocês envelopam numa estratégia de oportunidade e vocês criam uma relação de confiança muito forte com o produto. E essa confiança, essa segurança que vocês vão ter em relação àquilo que vocês captaram vai ajudar, sem sombra de dúvidas, tudo que acontecer a jusante, a posteriori da captação. Mas legal, Diego, o que você começou a fazer que mudou completamente seu resultado e tem a ver com captação? Vem depois da água e do coração. Clica no coração que eu quero ver coração. O algoritmo gosta, bota o dedinho, esquece ele aí que agora eu vou começar a explicar como é que eu comecei a fazer. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu defini, que tem a ver com a história da Iva, tem a ver com a história do meu amigo, define um nicho de atuação. Define um segmento de atuação, um tipo de produto que você vai focar, ou uma região, não importa. Nicha. Define um segmento.
Quem quer vender de tudo não vende nada com consistência e de maneira extraordinária. O cara que quer vender chácara, fazenda, galpão logístico, terreno, casa, apartamento, alto padrão, baixo padrão, não vende nada bem. Para com isso. Essa é a grande armadilha. Então, eu comecei definindo o nicho. Que nicho você escolheu, Diego? Eu já contei essa história, mas vale recapitular sempre. Especialmente porque tem tudo a ver com o tema de hoje. Terrenos. Eu defini que eu ia trabalhar única e exclusivamente com terrenos. A exceção de que eu já tinha cadastrado, estava lá. Mas a partir daquele momento, daquele insight, eu falei, eu vou trabalhar só com terreno. O que mais você fez, Diego? Vai vendo os nichos e subnichos e o quanto isso traz força para a sua estratégia de vendas. Além de eu definir que eu ia trabalhar só com terrenos, eu podia ter pegado terrenos da cidade inteira de diferentes perfis, eu defini que eu ia trabalhar com uma única incorporadora, uma única loteadora que eu tenho uma afinidade, conheço bem o trabalho, mas ela está aí à disposição de todo mundo. Tem uma atuação muito forte, inclusive, na cidade de Boituva, que é a Guerini Planejamentos, e eu falei, vou trabalhar só com a Guerini. Aí eu escolhi um único produto da Guerini, na época ela estava comercializando acho que 3 produtos, eu escolhi um único produto, então vou trabalhar só com terreno, vou trabalhar só com uma incorporadora, vou trabalhar só com produto. Que produto é esse? Portal Villa Azaleia. Legal, Diego. Por que você escolheu a Azaleia? Porque eu me apaixonei pela Azaleia, porque eu comprei o Azaleia como se fosse para mim. Ah, Diego, isso é retórica, isso é modo de falar. Não, eu gosto tanto do Azaleia que eu tive a oportunidade. Isso é força do pensamento, pessoal. Anota aí. Quando você compra, efetivamente, você faz o exercício de comprar o produto que você vai fazer a captação. Comprar, assim, é olhar com todo o critério possível, como se realmente você fosse comprar. Eu vou falar disso no meio da live. Mas eu não só apliquei e me apaixonei pelo Azaleia, como depois eu virei realmente proprietário do Azaleia. Eu já tive 3 terrenos do Azaleia, já vendi 2, estou com um ainda lá. Mas perceba, eu gostei tanto, eu acredito tanto no Azaleia, que depois, efetivamente, eu comprei o Azaleia. Mas no primeiro momento só queria vender, então foi uma retórica, um exercício para eu focar com critério, fazer uma captação ali. Então, mesmo dentro do Azaleia, eu fui lá e escolhi apenas 4 unidades. 4 unidades de perfil de uso misto, comercial, de frente para a Avenida Zélia de Lima Rosa. Então, percebam, pessoal, eu estava aqui, viajando, pegando de tudo, tendo dificuldade e tal. Eu falei, não, para tudo, vamos focar. Pum, terreno, Guerini, Azaleia, lote comercial de uso misto. E aí tinha toda uma narrativa estratégica de oportunidade que eu construí olhando apenas 4 lotes. Já falei isso em outra live, vale sempre recapitular. Primeiro, eu comecei com um gatilho de escassez. Quantas unidades eu vou trabalhar? 1.000, 2.000, 18 tipos? Não. Terreno comercial de frente para a Zélia, 4 unidades. Apenas 4 unidades diretos com a Guerini que tinham vindo de distrato. Então, já tinham sido vendidas. Todas as outras unidades já estavam vendidas, ou seja, tinha uma prova social de que sim, aquele produto está de acordo com a demanda. Tem gente querendo comprar, tem gente que comprou, só não conseguiu ficar com o produto porque não teve condição, distratou e o produto voltou. Então, escassez, prova social, tinha demanda, tinha gente querendo comprar. E eu fui além, eu fiz toda uma estratégia, eu mapeei a avenida inteira. Mas por que eu pude fazer isso? Porque eu estava olhando um tipo específico de produto. Eu estava olhando um trecho da Avenida Zélia. Aí fica fácil eu me tornar um especialista. Aí eu comecei a olhar o que ia se instalar lá, que tipo de comércio já tinha, quem tinha comprado, a quanto estava vendendo, a quanto estava alugando. Eu sabia tudo. Passado uma semana, 2, eu sabia tudo da avenida. Ou seja, pessoal, eu deixei de captar imóvel, produto, e com um pouco de estratégia, um pouco de inteligência, eu passei a criar, ou a captar, ou a identificar oportunidades. Oportunidades. Então percebam, pessoal, essa é uma história importante para que vocês reforcem a questão do foco, reforcem essa ampliação da visão da etapa de captação de imóveis. Não pode ser só captar produto. Tem que ser utilizada com inteligência para você estudar. É um momento que você vai para o front, que você tem que interagir com o cliente, com o mercado. É a melhor oportunidade para você estudar o mercado. E quanto mais nichado você tiver, mais fácil é você pegar as informações estratégicas e envelopar essa história toda como uma estratégia de oportunidade. A narrativa de vendas fica muito mais forte.
a forma como você aborda o cliente, como você prospecta, como você explica o produto, como você linka com as necessidades do cliente, tudo fica muito mais forte. É por isso que eu falei na live de fechamento que o fechamento, sim, começa na captação de imóveis. Legal, Diego, você agora falou de uma forma mais clara, dando exemplo como é que você fez, né? Que estratégia é essa que você usou. Agora, fala um pouquinho pra gente, Diego, o que não seria uma forma correta, né? O que é um jeito errado? Então é aquilo oposto, ou como eu comecei fazendo no começo, que tem muita gente ainda fazendo. Né? Qual que é o jeito errado de você fazer a captação? É você, por exemplo, captar tudo aquilo que pinta. Pintou um cara te oferecendo um terreno num lugar super distante, de 1.000 metros, sem documentação, você bota na prateleira. Pintou um cara te oferecendo uma fazenda, você bota. Pintou um cara te oferecendo um apartamento no centro da cidade, você coloca. É aquela armadilha que eu falei para vocês. Vocês estão criando uma armadilha para vocês que vai atrapalhar o resultado. E pior, vai atrapalhar a sua reputação, a percepção de valor que os clientes têm em relação a você. Por quê? Porque quando você sai fazendo isso, captando tudo aquilo que pinta, você gera expectativa para todos os vendedores. Sim ou não? Você vai virar para o cara e falar assim, legal, vou cadastrar o seu produto, porque eu vou vender o seu produto, eu vou alugar o seu produto. Então você gera expectativa nele. E você, da mesma forma, começa a gerar uma expectativa no cliente que quer comprar. Só que você está tão desfocado e trabalhando com tantos produtos que a chance de você não conseguir performar e se quer dar retorno, às vezes, para o cliente que te colocou o produto na mão, é enorme. Quantas pessoas aqui têm dificuldade captando de tudo, de dar retorno, de dar follow-up para o cliente? Né? Na hora não sabe dizer não, fica constrangido. E aí bota na prateleira e simplesmente depois não consegue dar retorno. Por quê? Porque está desfocadaço. Desfocadaço. E em estando desfocado, perceba a perspectiva do cliente que vai comprar. O cliente que vai comprar, pessoal, não tem mais cliente bobo. Hoje em dia, com a internet, tem grandes chances do cara chegar para conversar com você que tem um produto, que é um corretor de imóveis, às vezes sabendo mais do que você sobre o produto. Principalmente se você não for um cara focado, segmentado. Então você é um cara que tem a chácara no Vitasaia, você é um cara que tem o galpão logístico, o apartamento, a casa, o terreno, a fazenda. Como é que você vai saber de tudo com profundidade, como eu, por exemplo, soube da Zélia? Então corre o risco de eu nesse cenário, eu tenho um pouco de tudo, chega um cliente para comprar o Vitasai, que é uma chácara, um condomínio de chácara, e ele saiba mais do Vitasai do que eu. Ele sabe quanto vende, quais são as ofertas que tem, se está vendendo ou não, se está muito tempo lá anunciado, porque o cara está na trajetória dele, na jornada de compra, pesquisando. Aí ele senta na tua frente e corre o risco de ele saber mais que você. E ele percebendo que sabe mais do que você acha que ele vai ter segurança de comprar com você? Então percebam, a falta de foco é a síndrome do pato. Quer fazer de tudo e não faz nada bem feito. Corre o risco de você se queimar com quem você captou e corre o risco de você se queimar com quem vai comprar. Fuja disso, se queimar com seus clientes, atrapalhar seus resultados. Não é o que eu desejo para vocês, não é o meu compromisso aqui na trajetória do consultor imóvel Moeda Forte. Então vamos recapitular um pouquinho, né? Para a gente entender o jeito certo, a gente ampliar o conceito, tira a cabeça, muda o mindset, vira a chavinha. Não é captação de imóveis, não é captação de produto, é captação, identificação, até criação das melhores oportunidades que estão disponíveis no mercado, porque você vai estudar nessa etapa aquilo que está disponível. Além disso, entender a captação como um meio efetivo, eficaz para você captar um cliente importantíssimo, que é o que vai pagar a sua remuneração. Quem paga é o vendedor, via de regra. Porque, via de regra, tem composições que às vezes o comprador paga também, mas naturalmente está previsto em lei, tudo quem paga a sua comissão é o vendedor. Então você está captando mais do que o imóvel, você está captando um cliente que pode se tornar, depois que você vender, um outro comprador. Então pessoal, vamos pensar além. Um exercício muito simples para vocês começarem a fazer isso da maneira correta, mas muito simples, óbvio, mas que ninguém faz, né? Às vezes o óbvio, aliás, eu costumo dizer que é no óbvio que estão as grandes forças transformadoras do mundo. Né? Vou dar um exemplo, uma analogia. Quem aqui não sabe que para emagrecer precisa comer bem, frutas, verduras, legumes, evitar açúcar, refrigerante, farinha branca? Todo mundo sabe que precisa comer melhor, todo mundo sabe que precisa se exercitar e até dormir
melhor. Dormir melhor tem muita gente que não sabe, mas precisa, é o tripé. E daí? Isso é óbvio, não é óbvio? Tem pessoas obesas, tem pessoas com dificuldade de perder peso no mundo? Claro que tem, mas é no óbvio que está a solução. E aí a disciplina, vocês levarem a obviedade, o insight, a mudança de mindset para a prática. E essa é a proposta que eu quero fazer para vocês a partir de agora, ilustrando como é que vocês têm que fazer. Então vamos lá, pessoal. Uma dinâmica muito simples, um exercício muito, muito simples, mas muito eficaz mesmo. É vocês comprarem efetivamente o produto como se fosse para vocês. Como assim, Diego? Ah, você é mais criterioso. Não, não. Faz uma imaginação mesmo, é uma dinâmica em que você vai imaginar o seguinte. Então, ó, começa a pensar comigo. Pode ser até o seu cenário. Você que é corretor ou está aqui acompanhando a live e fala assim, caramba, tá para entrar um dinheirinho ou já entrou um dinheirinho para mim. Então, vocês vão ter algum evento de liquidez. Sei lá, uma herança que entrou, um carro, um caminhão que vocês venderam, um próprio imóvel que vocês venderam, não importa. Vocês estão com dinheiro para comprar um imóvel, ok? Primeiro passo, estamos com dinheiro para comprar um imóvel. Combinado? Show! Vocês são o quê? Ou pretendem ser o quê? Corretores de imóveis. Vocês trabalham com imóvel. Então, vocês vão fazer o quê, naturalmente, com dinheirinho no bolso? Vocês vão olhar a carteira de vocês, ok? Ou vocês vão olhar determinado segmento que vocês já fizeram, já definiram com o nicho que vocês vão atuar. E aí vocês vão fazer o seguinte exercício. Com esse dinheiro que eu estou no bolso, que imóvel eu compraria? Olha só, não é um exercício tão retórico. Você tem que fazer essa dinâmica, imaginar essa dinâmica. Que imóvel eu compraria daqueles que estão na minha carteira ou daqueles que estão batendo na minha porta para eu captar? E não importa o seu objetivo. Ah, eu vou comprar, Diego, para morar, para realizar o sonho da minha casa própria, ainda pago aluguel. Beleza. Bota essa carapuça, essa perspectiva do cliente, olha a sua carteira, olha os seus imóveis e faz um exercício. E aí você vai usar a visão de um cliente, você vai pensar em segurança, localização, se tem uma escola perto, se tem uma drogaria perto, uma padaria perto, se é seguro o entorno. Essa é uma visão. Ou então, não, Diego, eu estou com dinheirinho, mas já estou com a casa resolvida, então eu vou fazer a visão do investidor. Não importa. Vocês vão olhar, então, como investidor, se está no preço bom, se o entorno tem potencial de valorizar, se vai acontecer alguma coisa no entorno que vai valorizar aquele imóvel, se você pode agregar algum tipo de valor ao imóvel para depois buscar um prêmio. Não importa. Façam esse exercício como se fosse para vocês. Isso é tão forte, pessoal, que eu dei o meu exemplo pessoal. Desse exemplo que eu sempre cito do Azaleia, eu me tornei cliente do Azaleia. Eu comprei com tanta força e com tanta propriedade aquele produto que eu não só vendi os lotes comerciais de frente para a avenida e destravei os meus resultados, como na sequência, passado um tempo, eu fui e comprei efetivamente lotes, já dei giro em alguns e ainda estou com unidade lá, então percebam a força. Vocês têm que levar isso muito a sério. E isso vai mudar completamente a forma como vocês fazem a captação. Vai gerar uma confiança, uma relação de confiança entre vocês e aquilo que vocês estão captando colossal, extraordinária. E isso muda brutalmente as chances de você ter resultado no processo de vendas. Percebam, pessoal? É uma dinâmica simples, mas quanto mais vocês fizerem emulando real, ganhei meu dinheiro, tá aqui, o que eu compraria daquilo que eu tenho na minha carteira, daquilo que está batendo na minha porta? Aí, pessoal, vocês vão começar a ter uma visão de interpretar a oportunidade e tirar o foco do produto. O produto é só um meio para que vocês façam um bom investimento, para que vocês realizem o sonho da casa própria. Só um meio. Só um meio. A narrativa, a interpretação, tudo isso, pessoal, é fundamental que vocês comecem a desenvolver a capacidade de fazer, de identificar oportunidade. Show de bola, pessoal? Então vamos lá. Clicando no coraçãozinho, porque eu já estou dando dicas práticas, ok? Dica prática número 1. Define um nicho. Nicha, segmenta. Diego, eu não posso me dar o luxo. Entra cliente procurando uma casinha. É importante eu ter uma casinha. A Iva me deu um depoimento que ela nunca teve uma casinha, ou se teve, foi exceção. Mas em mais de 30 anos de atuação, ela só tinha terreno. E o que você vai fazer com o cliente da casinha, meu amigo?
Faça uma parceria, por exemplo. Desenvolva relacionamento com parceiros focados em diferentes segmentos, em diferentes nichos, para, pintando uma demanda específica, você fazer uma parceria e não perder o cliente. A Raíssa me perguntou outro dia se é importante você fazer parceria. Eu sou um grande defensor de parceria, óbvio. Você precisa saber com quem você está fazendo parceria, se é um parceiro idôneo, se é um cara que tem uma visão alinhada com você, se é um cara correto. Isso aí você vai aprendendo a identificar com vivência. Mas respeitadas essas premissas, é uma pessoa séria, profissional, tal, idônea, cara, faz parceria. Mais vale 2,5%, 3% no seu bolso do que 6% de uma coisa que não vai acontecer. Tem que dar giro, tem que ser rápido, ágil. E é muito inteligente, porque aquele cara vai trazer toda a experiência embarcada dele para negociação. Tem um cara específico em fazenda. Pintou um cliente para fazenda, liga para ele, fala, fulano, tô com um cliente para fazenda. Ele fala, mas o que o cara quer? Acabou, a conversa é outra. Aí, em cima do briefing do cara, ele vai ter, às vezes, 10 produtos para oferecer. Então, sejam espertos, segmentem. Ah, como é que eu segmento? Já falei. Baixa renda, alta renda, vou trabalhar só com Minha Casa Minha Vida, vou trabalhar só com casa, só com apartamento, só com chácara, só com fazenda, só com terreno, só com galpão, só com área industrial, ou com determinada região. Pode ser região também. Você é um especialista do Azaleia. Aí tudo que tiver no Azaleia, casa, comércio, terreno, eu sei o preço, a quanto vende, a quanto aluga, eu tenho na minha carteira. Eu sou especialista daquela região. Então, primeiro passo, segmenta. E por que é importante segmentar, pessoal? Primeiro, aquela questão de quanto menor for o universo, mais fácil é você tornar um especialista, mais foco você vai dar, maior a sua chance de trazer resultado, tanto para o cliente que está querendo vender, quanto para o cliente que quer comprar. Além disso, pessoal, vamos parar para pensar, e por que isso faz sentido? Porque ato seguinte de vocês definirem um nicho, são dicas práticas que eu estou dando. Definam o seu público-alvo. Né? Tem pessoas que chamam de persona, de avatar, não importa o nome que vocês dão, público-alvo. Qual é o cliente ideal para aquele produto? Então eu foquei, vamos pegar meu exemplo sempre, eu foquei em lotes comerciais de frente para a Zélia. Qual era o meu público-alvo? Só 2 tipos de clientes. Ou um comerciante que enxerga a força da avenida e vai montar um comércio, uma atividade comercial, ou um investidor que comprou pensando em fazer alguma coisa para renda ou simplesmente para especular. Só. E isso é fundamental, pessoal, porque muda totalmente a sua abordagem, a sua linguagem, as suas estratégias de comunicação. Ou vocês acham que falar com um comerciante é a mesma coisa que falar com alguém que vai comprar o seu primeiro imóvel no Minha Casa Minha Vida? Ou pensando em diferentes perfis de renda, você acha que você pode ter a mesma linguagem, a mesma abordagem com um cara que compra casa acima de 5 milhões, com todo o respeito com aquela pessoa que está lá para resolver a saída do aluguel? Tem vários ajustes que vocês precisam fazer para melhorar a sua performance. E tudo isso tem a ver com o público-alvo e, portanto, tem a ver com o nicho que você escolheu. É nicho, público-alvo. Isso vai facilitar aonde você vai se relacionar, que núcleo você vai. Vamos pensar em estratégias, né? Mais estratégias práticas para vocês captarem terreno. Tem muita gente que usa patrocínio, faz cross-selling, tem várias estratégias. Por exemplo, patrocínio. Vamos começar a entrar no imaginário. Estou chegando na cidade de Poituva e preciso me apresentar como uma imobiliária ou como corretor autônomo que precisa captar produto. Pare para pensar, olha a importância. Ah, eu vou trabalhar com Minha Casa Minha Vida. Ok, excelente, tem muita gente fazendo muito dinheiro. Não importa o segmento que você escolhe, tem cliente para tudo. Tem cliente para tudo, não se preocupem em focar. Mas uma vez você focou, por exemplo, trabalhar com Minha Casa Minha Vida, faz sentido, por exemplo, você fazer uma ação de patrocínio de um campeonato de golfe no Fazenda Boa Vista? É claro que não. Então percebam, pessoal, é tão óbvio isso, mas é absolutamente importante você saber onde você vai atuar, com que público você quer falar, porque isso vai influenciar suas ações. Ah, eu vou patrocinar o campeonato de tênis internacional em São Paulo. E, pô, eu quero vender para o pessoal que vai gastar 150, 180 mil reais numa casa. Não vai estar lá esse público. Você está gastando dinheiro. Então, percebam, estrategicamente é muito importante nicho.
e público. Aí o cross-selling. Cross-selling é uma forma interessante também de você começar a fazer um trabalho presencial, mas pode ser digital também. O que é o cross-selling? É venda cruzada. Então vamos supor, definir que eu vou ser o especialista do Azaleia. Aí tem uma padaria-chave no Azaleia. O que eu vou fazer? Pomba, eu vou chegar lá pro dono da padaria e vou falar, amigão, eu sou uma imobiliária, eu sou um corretor, estou chegando agora e eu queria captar imóveis, né, aqui do Azaleia. Tudo bem se eu colocar aqui um panfletinho meu dizendo, uma apresentação dizendo que eu sou corretor, tal, não sei o quê? Tem chances do cara, do público dele, o cara que quer ou que tem um imóvel, frequentar aquela padaria. Então é inteligente fazer essas ações a partir do momento que você determina a sua estratégia. Agora, outra coisa absurdamente importante que a imensa maioria das pessoas simplesmente negligencia. Da mesma forma com prospecção de clientes, pessoal, para captação de imóveis, não se esqueçam nunca, nunca, dos seus familiares, dos seus amigos. Nunca, nunca. São pessoas que te conhecem, confiam em você. Você precisa saber, eles precisam saber que você está querendo captar imóvel. Então você precisa ter uma comunicação clara, estratégica. Qualquer reunião você fala, ó, pessoal, estou começando a focar ali no Azaleia. Então, ó, se vocês estiverem aí, ou então Júlio, mas quando que o Júlio é meu primo, Júlio, lembrei que você tem ali um terreno no Azaleia, cara, se você tiver interesse de vender ou de alugar, conversa comigo que eu vou dar foco ali agora. Pomba, se o Júlio tem um negócio ali, a chance de ele te dar é enorme. Você capta imóvel. A mesma coisa com amigos. E na pior das hipóteses, se eles não tiverem, mas sabendo que você está se comunicando a respeito de captação de imóveis, eles podem te indicar. Indicação é golaço, tem força, pessoal. Tem muita força. E eu quero... Estamos entrando aí nos 7 minutos finais, eu vou ver se eu percorro de maneira mais rápida aqui que eu quero passar para vocês. Mas uma questão da captação, uma dica prática. Não negligenciem também a questão presencial. Eu sempre cito aí nas minhas trajetórias um executivo americano chamado Walter Talbot, e ele fala o seguinte, que acima de tudo, essa história toda, esse negócio de venda, se resume a uma coisa, a uma única coisa, que é ver as pessoas, é estar com as pessoas. Fala, Diego, eu queria que você falasse de captação digital, se der tempo eu falo, senão fica aqui a minha dívida para a gente retomar esse assunto e falar também de captação digital. Mas não negligencie nunca estar com as pessoas. A pandemia está evitando. Não, põe a máscara, se protege, mas procure estar com as pessoas. Porque, na pior das hipóteses, estando com as pessoas, conversando abertamente sobre o seu interesse em captar imóveis, você pode conseguir 4 coisas maravilhosas. Quais são essas 4 coisas? Número 1, você pode conseguir imóvel. Você está indo captar imóvel, você pode conseguir captar o imóvel. Você pode conseguir, ou por consequência, captando imóvel, você pode conseguir clientes. Você pode conseguir imóvel, você pode conseguir cliente, você passa a ser conhecido e as pessoas tendem a comprar de pessoas conhecidas. Então não adianta você ficar enfurnado dentro de casa, você pode usar estratégia para ser conhecido digitalmente, mas fisicamente é mais forte. E 4º grande prêmio que você pode ganhar conversando com as pessoas é você ter indicação. Eu vou dar um exemplo prático aqui dessa questão presencial que envolve isso. Quando eu estava vendendo os 4 terrenos e eu enfiei na cabeça que eu precisava ofertar para comerciantes, eu descobri que um cara tinha comprado um terreno. Então, óbvio que eu precisava ofertar para pessoas novas, mas o cara tinha comprado um terreno do lado de um que vagou. Eu fui atrás desse cara, ele tem uma casa de tintas em Boituva, essa é uma história real. E eu cheguei para ele e falei, vou dar o nome dele, chama Júlio. Júlio, tudo bem e tal? Cara, preciso falar com você de uma oportunidade extraordinária. Não sei se é do seu interesse, mas o terreno do lado, que você comprou lá na Zélia, está disponível. E eu já comecei a falar de benefício. Falei, cara, pode ser muito estratégico para você ampliar teu ponto, pode ser estratégico você ter mais estacionamento, uma testada maior. Já comecei a vender benefício, porque eu perguntei antes para ele e eu sabia que ele queria montar uma unidade nova lá. Aí ele me respondeu o seguinte, falou, cara, puxa, seria um sonho para mim, só que eu estou fazendo investimento, essa história é real, estou fazendo investimento em Cerquilho, estou montando uma unidade lá, então eu estou descapitalizado. Mas espera aí, Diego, olha a força do presencial. Mas espera aí, Diego, ele pegou o computador dele da loja de tintas. Você tem um minuto? Eu falei, tenho. Ele começou a abrir o sistema dele, falou, pega aqui um papel e uma caneta, e ele me deu 5 clientes, potenciais clientes, para ofertar o terreno. Da base de clientes dele, ele falou assim, cara, eu não vou comprar, mas ele entendeu que era uma grande oportunidade, falou assim, ó, oferece para esse cara aqui que ele gosta de terreno comercial de frente para a avenida. Oferece para esse outro aqui que ele estava procurando um. Oferece para esse outro aqui que, ele sempre compra. Percebam a força do presencial, pessoal. E aí é óbvio que dá para a gente fazer captação também online, tem várias estratégias inteligentes, mas relembrando, começa sempre por você se posicionar de maneira estratégica. Então eu sei qual nicho que eu quero atuar,
Então, eu já começo a definir onde eu vou me relacionar com as pessoas. Então, vamos dizer que eu estou em Sorocaba e eu quero trabalhar um produto de alto padrão, prédio. Show! Então, legal, seria interessante eu direcionar as minhas comunicações para aquele prédio, para eu captar os imóveis daquele prédio. Aí, por exemplo, tem uma sacada muito legal, que é você ter acesso ao grupo de moradores daquele prédio ou daquele condomínio. Né? Não você se infiltrar lá, porque você não é um morador, mas conhecendo alguém, se posicionar, falando, olha, se você souber de alguém que quer alugar ou vender um apartamento, ou uma casa, ou um terreno, cara, eu estou procurando imóveis nesse condomínio, nesse prédio. É o famoso grupo dos moradores, grupo das mães. Isso aí sabe antes do porteiro, antes de imobiliária, o que é que vai vender. Isso é online, é o WhatsApp, é o famoso WhatsApp. Mas nas suas redes sociais, você pode também divulgar que você sim, é uma carta de apresentação. Olha, meu nome é Diego Camargo, eu tenho uma imobiliária, eu estou procurando imóveis em determinada região, determinado produto, porque eu tenho clientes potenciais. Ok? Então, assim, tem grandes chances, pessoal, de vocês começarem a colher a partir de um simples ajuste de comunicação a partir do nicho, a partir da estratégia e do público-alvo que você vai fazer. Ainda no digital, né? Outra forma de captar, para quem está começando principalmente, mas não só. Pomba, se você tem uma demanda específica, você fala assim, eu quero captar imóvel no Vitasai, chácaras no Vitasai. Cara, entra no Vitasai, entra nos portais, de imóveis, Imóvel Web, Viva Real e assim por diante, e pesquisa como se fosse o cliente. Olha que coisa simples, está à disposição uma vitrine grande, e aí você pode encontrar imóveis que não têm exclusividade, você faz a captação, você pode encontrar imóveis que estão anunciados por parceiros, e vocês podem fazer a captação em conjunto para vender para um determinado cliente. Então, meus caros amigos, a minha produção está avisando que vai cair. Não tem problema, demos 1 hora. Foi um prazer enorme, dá para a gente recapitular. Tem mais 1 hora de conteúdo só sobre captação. Estamos nos minutinhos finais. Queria agradecer de coração o carinho de todos vocês. Mas eu espero ter aprofundado, ampliado os conceitos, as estratégias, porque as receitas, a forma como você vai fazer, tem inúmeras. Ok? Inúmeras. E a gente pode aprofundar de maneira prática. Dá para você fazer captação através de registro público, dá para você fazer busca de bens, dá para você usar o site dos registradores. Eu uso o site, tirei hoje matrícula dos registradores. Então tem muita estratégia no digital, no mundo real. Eu sei que vocês queriam que eu voltasse, mas a gente perde muita força. Eu me comprometo a marcar uma nova live com vocês. E quem está na imersão Corretor 20K vai ter isso esmiuçado passo a passo para vocês terem mais resultado a partir da captação. Criar confiança com o produto, selecionar, ter foco, nicho. Vocês vão ver o que isso aqui que eu estou falando levado para a prática transforma resultados. Pessoal, meu muito obrigado. Quinta-feira tem mentoria Corretor 20K. Tem a imersão Corretor 20K acontecendo. Para ser bem sincero, as turmas estão praticamente encerradas. Aí a primeira turma. Mas fiquem atentos aí para acompanhar novas turmas que eventualmente venham a surgir, porque aí eu pego na mão, carrego vocês, entrego tudo aquilo que eu tenho com foco no seu resultado. Pessoal, quinta-feira trava a agenda, a gente está junto de novo, Mentoria Corretor 20K. Beijo no coração, fiquem todos com Deus. Grande abraço.